Imagine um homem bilionário, arrogante e controlador, que construiu seu império esmagando tudo e todos no caminho. Ele nunca se importou com as vidas que devastou, até que uma aposta insana o força a se casar com alguém completamente fora do seu padrão. Mas o que parecia ser uma brincadeira de negócios, rapidamente se transforma em uma jornada de autodescoberta, onde ele será desafiado a enfrentar suas próprias falhas. O que ele não sabia? Ele estava prestes a ser transformado para sempre por uma mulher que sabia exatamente como ele funcionava. E esse casamento vai mudar tudo. Não perca essa história de redenção e transformação. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar essa incrível história até o final. Prepare-se, o que você vai ver aqui vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre poder, amor e negócios. Milionário casa com gordinha, muito estranha por brincadeira, mas a noite de núpcias revela um segredo inacreditável. O que era? Piada se converte num drama eletrizante. Você não vai crer no desfecho dessa história surpreendente. As taças de cristal se chocavam numa sintonia discreta, enquanto Arthur Delgado erguia seu drink para outro brinde. A luz difusa do bar privativo de sua penthouse refletia nas bancadas de mármore especial, criando um clima de ostentação vibrante. Esta noite celebrava mais uma conquista em seu já notável histórico, a incorporação bem-sucedida de uma empresa rival de tecnologia que ousara enfrentar sua supremacia no mercado. A mais, conquista, declarou Gustavo Batista, seu companheiro de longa data e também magnata dos negócios. Sentado diante dele em um terno de grife que certamente valia mais do que muita gente ganha em um trimestre. Arthur esboçou um sorriso enigmático, tomando um gole de seu uísque de 3 décadas. Aos 35, ele detinha tudo que o mundo julgava relevante, uma aparência impactante, uma fortuna em constante expansão e um rastro de relações com mulheres das mais belas esferas altas do Rio de Janeiro, mas de algum modo o brinde de Gustavo soava oco. Você quer saber qual é o seu dilema? Arte. As palavras de Gustavo saíam um pouco lentas, porém seus olhos brilhavam com lucidez que discordava de qualquer impressão de embriaguez. Você é muito previsível. A sobrancelha sempre bem delineada de Arthur se ergueu previsível. Eu acabei de realizar uma das incorporações mais impiedosas da história do setor de TI nos negócios. É verdade. Você é uma potência reconhecida, Gustavo. Concedeu inclinando o tronco, mas na sua vida pessoal, você é um clichê. Todas as mulheres com quem sai parecem ter saltado de uma revista de estilo. Você é tão bitolado em manter essa fachada impecável que ficou entediante. As palavras machucaram mais do que Arthur gostaria de admitir. Ele se gabava de ser fora do comum em todos os campos, e suponho que você então tenha algum plano para me ajudar a sair da rotina. O tom sarcástico em sua voz poderia perfurar metal. O rosto de Gustavo se iluminou com aquele sorriso capcioso que costumeiramente precedia suas propostas mais ousadas. Sim, tenho um desafio se estiver interessado. Prossiga. A competitividade natural de Arthur mordeu a isca. Embora algo em sua mente sussurrasse que nunca surgia nada de bom dos desafios de Gustavo. Case-se com alguém completamente fora de seu padrão costumeiro. Alguém que não entre nos seus rígidos conceitos de beleza. Fique casado por 6 meses. Gustavo fez uma pausa para criar clima. Se conseguir, eu deposito 50 milhões na sua conta. Arthur quase engasgou com a bebida. Enlouqueceu. Eu não preciso dessa grana não, mas você precisa confirmar que é capaz. Esse é seu vício real. Não é vencer a todo custo o jeito como Gustavo colocou. Doía fundo, a menos que você esteja acuado. O álcool circulava pelas veias de Arthur, ampliando seu instinto de rivalidade. E quem seria essa pessoa? Tenho um nome: Amanda Campos. Ela é extremamente inteligente, graduada em várias áreas e dirige uma ONG voltada ao desenvolvimento educacional em zonas necessitadas.
Gustavo pegou o celular e exibiu uma imagem para Arthur. Amanda Campos não tinha nada a ver com as parceiras de Arthur. Ele estava acostumado a beldades estonteantes. Já ela usava maquiagem mínima, roupas modestas e, apesar de não ser sem graça, não chamaria o olhar alheio nos ambientes de luxo que ele frequentava. Ainda assim, havia algo em seu semblante, uma assertividade feroz e uma firmeza de espírito que o fez hesitar. Ela está por dentro do acordo. Gustavo prosseguiu, analisando a reação de Arthur. Sim, ela tem motivos para topar. Ela sabe que é uma. E assinou. Arthur não conseguiu disfarçar a surpresa. O que ela quer em troca isso, você vai precisar descobrir por si. O sorriso de Gustavo ficou mais largo. Selamos então. Arthur deveria ter rejeitado, não havia nada a provar e jamais necessitara daquele dinheiro. Mas a mescla de álcool, soberba e a insinuação de que ele era repetitivo o incitou. Tudo bem, 6 meses, quão penoso pode ser? Ele esticou a mão para firmar o trato, já orquestrando como lidar com aquele empecilho provisório. Ah, Arthur, Gustavo, disse enquanto apertavam as mãos sem qualquer acordo prévio. Isso faz parte das regras. Você terá que acreditar na palavra dela, de que vai devolver sua vida ao final desses 6 meses. A mandíbula de Arthur enrijeceu, mas aceitou. Afinal, eram só 6 meses. Ele já havia conduzido negociações mais cruéis. Aquilo era só mais um contrato a cumprir, mais uma disputa a ganhar na manhã posterior, ainda afetado pela ressaca e relembrando os acontecimentos da noite passada. Arthur não se livrava da desconfiança de ter pisado em algo mais denso do que uma aposta. Fugaz, as palavras de Gustavo sobre sua obviedade ecoavam em sua mente enquanto examinava novamente a foto de Amanda. Fez a secretária agendar um encontro com Amanda para aquela tarde no prédio. Dele se seria mesmo obrigado a encarar essa farsa, que ao menos definisse algumas linhas e entendesse o que movia alguém com o perfil dela a topar uma transação dessas. Mal ele suspeitava que Amanda Campos viria a chacoalhar tudo o que ele julgava conhecer sobre si mesmo e o torneio que ele supunha comandar. Estava para virar algo muito mais intrincado do que uma brincadeira entre magnatas. Amanda Campos apareceu pontualmente no horário marcado para a reunião com Arthur, usando blazer escuro e calça social corretos e funcionais. Arthur propositalmente a deixou esperando por 15 minutos, uma manobra de poder que ele empregava em negociações quando a secretária finalmente a conduziu ao seu interior. Ele continuou sentando atrás da opulenta mesa em meio a um telefonema que poderia ter sido adiado facilmente. Para surpresa dele, Amanda não se mostrou nem ofendida nem nervosa. Ela simplesmente acomodou-se. Tirou um livro da bolsa e começou a ler, ignorando a atitude dele. Quando Arthur encerrou a ligação, ela registrou a página, guardou o livro e o fixou com um olhar inabalável. Você terminou com sua exibição de supremacia SR. Delgado, porque tenho trabalho sério a cumprir hoje. A entonação dela era clara, firme, com uma pitada de ironia que o constrangeu mais do que se fosse uma afronta direta. Arthur se encostou na cadeira, avaliando-a de perto. Ela era mais atraente do que a foto entregava, não no jeito óbvio com que ele se acostumara, mas de forma singular. Seus traços fortes e olhar vibrante denotavam perspicácia que enxerga através de qualquer máscara. Por que aceitou esse arranjo? Ele questionou, indo direto ao ponto. Ótimo, respondeu ela com um sorriso moderado. Aceitei, pois é conveniente para mim, assim como é para você. A diferença é que sou franca em relação aos meus fins. E quais seriam os fins? Amanda pigarreou a ONG que eu coordeno. Precisa de um aporte grande para uma nova infraestrutura educativa. Esse dinheiro vai beneficiar milhares de crianças de áreas pobres. Ela fez uma pausa com a expressão ficando mais dura, mas não confunda isso com carência. SR. Delgado, eu tinha outras maneiras de captar fundos.
Escolhi esta, pois oferecia um ganho adicional. Ele levantou a sobrancelha curioso, adicional à chance de mostrar a alguém como o senhor que há mais no mundo do que esses joguinhos que você gosta de conduzir. Eu sei bem a seu respeito. Arthur Delgado, as sociedades que desestruturou visando lucro, o jeito como você encara relacionamentos como contratos. Eu aceitei o desafio, porque às vezes é melhor mexer no sistema de dentro. As palavras deveriam tê-lo. Enfurecido, mas despertaram algo distinto. Uma curiosidade estranha. Você acredita que vai me reprogramar isso? É muita pretensão, não. SR. Delgado, acredito que você mesmo irá se reprogramar. Eu só estou aqui para apontar o espelho. Ela puxou da bolsa uma pasta. Por fim, vamos delimitar os termos do contrato. Depois de 1 hora delineando data do casamento arranjado e outras condições, Amanda estipulou normas firmes. Ela manteria sua casa, a rotina profissional e compareceria a eventos inadiáveis, mas jamais como um bibelô decorativo. O que o surpreendeu foi sua recusa em receber ganhos particulares, além do aporte combinado à sua instituição. Não quero 1 centavo além do que acordamos para as crianças. Seu rosto ficou sério também. Quero deixar uma coisa clara quando completarmos 6 meses. Basta sem prorrogações, sem renegociações. Não estou interessada nos seus jogos, além do tempo combinado. Arthur a encarou tentando captar qualquer falsidade ou jogada oculta, mas nada encontrou. Você está bem confiante quanto à sua proteção emocional. A risada dela foi mais genuína do que um olhar rígido jamais seria. SR. Delgado, sua sedução pode funcionar com quem se importa com os mesmos detalhes superficiais que você, mas eu cresci convivendo com gente que perdeu tudo e ainda manteve a dignidade, a sua fortuna, a sua aparência, essas disputas para afirmar poder. Nada disso me fascina, apenas me fazem lamentar por você. Ela se levantou, ajuntando seus pertences. Vou repassar os documentos com meu advogado. Podemos formalizar tudo na próxima semana. ISR. Delgado recomendaria que utilize bem esses 6 meses. A maioria das pessoas descobre coisas sobre si mesmo que nem sempre agradam. Ela bateu a porta. Ele ficou encarando o nada, encucado pela certeza de ter subestimado o que o aguardava. Pegou o telefone para chamar Gustavo, mas soltou antes algo. O alertava de que seu amigo sabia exatamente o que fazia ao indicar Amanda. Aquilo havia deixado de ser uma jogada de pôquer. Agora era um desafio contra tudo o que Arthur acreditava conhecer sobre si próprio. E o mundo que ergueu ao redor dele o casamento civil se realizou numa quarta de manhã. Agenda decidida por Amanda para coincidir com importantes compromissos empresariais de Arthur. Ele precisou adiar reuniões de alto valor, algo que ela registrou com sorriso mínimo quando Arthur chegou ao cartório no horário sem atrasos para variar. Ela usava um tailleur bege sóbrio, nem flor, nem vestido ornamentado, tampouco fotógrafos, exceto o necessário para oficializar a transação, a luz fluorescente do local. Enfatizava as sombras marcadas no terno de Arthur, tornando-o quase deslocado diante do ambiente simplório. Está repensando, indagou ela ao notar o incômodo dele. A saída é bem ali, caso queria fugir da aposta com Gustavo. Eu não fujo de desafios. Arthur respondeu de imediato, mas algo no timbre dela o fez analisar se ela o provocava por motivos além de pura brincadeira. Suponho que não. Esse é o cerne do problema, não é a frase dela. Foi cortada pelo funcionário chamando seus nomes. A cerimônia foi breve e burocrática, exatamente como planejaram ao ouvir a declaração oficial de que estavam casados. Arthur inclinou-se para um beijo mecânico, mas Amanda apenas lhe ofereceu a mão. O aperto foi mais semelhante a 2 partes fechando um negócio, que ao início de uma relação, quando saíram, o motorista de Arthur aguardava no Bentley. Reservei uma mesa no Ruby para comemorar. Ele disse enquanto abria a porta do carro.
Tenho um compromisso com o conselho do meu centro em meia hora. Amanda replicou encarando o relógio. Mas agradeço o convite. Conselho do seu centro, nós acabamos de nos casar. Ele retrucou. Sim, porém, como dissemos, nada muda em nossas rotinas. As crianças que atendemos não passam a ter menos urgências, só porque assinei papéis hoje. Ela ajeitou a alça da bolsa. A gente se encontra na festa beneficente da Andrade na sexta. Dá uma olhada no material que te mandei sobre nossos projetos. As pessoas vão querer ouvir um pouco de você quando te virem como meu marido. Arthur sequer teve chance de comentar. Ela já havia acenado para um táxi, o deixando ali, na escada do cartório, estranhamente atordoado em seu universo. Tudo se ajeitava conforme sua conveniência. Ver Amanda dispensando seu status o incomodava, mas ao mesmo tempo despertava algo novo no escritório, tarde daquela data. Arthur se mostrou disperso das tarefas usuais, sempre recordando o cartório. Mais cedo abriu o arquivo que ela enviara, apenas esperando um relatório básico, mas terminou envolvido numa dissertação detalhada sobre a ONG de Amanda. Contemplando metas, alocação de verbas, impacto social, o nível de profissionalismo o surpreendeu, enquanto os dados de resultados sociais ofereciam profundidade e propósito, que anulavam suas incorporações gananciosas mais recentes. Então o telefone vibrou com mensagem de Gustavo: parabéns pelo casório, como se sente com uma esposa que recusa ser comprada. Arthur ignorou a provocação e terminou se pegando, lendo notícias sobre a organização de Amanda. Apareceu-lhe uma imagem onde Amanda estava rodeada de crianças sorrindo em uma reinauguração. O júbilo do rosto dela contrastava com a compostura controlada que demonstrava no convívio com ele, algo genuíno que o deixou desconfortável com suas próprias certezas. Subitamente a secretária bateu e entrou com documentos que careciam de sua assinatura. Era a rotina corporativa. Mas dessa vez, cada despacho visando a eficiência radical lhe parecia duro. Lembrando a menção de Amanda sobre as vidas afetadas, resolveu pedir um diagnóstico mais abrangente do processo de demissões na última empresa adquirida, o que causou estranheza na secretária. Desde quando Arthur Delgado se importava com a repercussão humana de suas resoluções naquela noite ao observar a cidade iluminada através das janelas panorâmicas, Arthur viu seu próprio reflexo no vidro sempre tão seguro. Agora, com a mente conturbada, a aliança em sua mão esquerda captava a claridade. Um lembrete constante de que nos próximos 6 meses sua existência estaria entrelaçada com alguém que parecia inatingível a tudo que ele usara. Até então, para exercer domínio, de repente 6 meses pareciam uma eternidade. Ou no sussurro interno. Talvez não fosse tempo suficiente. O baile beneficente da Andrade era o tipo de ocasião em que Arthur costumava brilhar a pompa do salão principal do Hotel Ruby. Era invejável lustres de cristal e convidados exibindo joias milionárias criavam o cenário perfeito para a dança refinada de influência que ele tão bem comandava. Mas dessa vez, tudo soava distinto. Amanda chegou em seu próprio carro, como haviam combinado, vestindo um modelo verde escuro elegante, mas sóbrio. Caminhava entre o público com aparente serenidade, dialogando sobre reformas na educação e ações comunitárias, enquanto escapava das perguntas curiosas sobre seu casamento repentino. Arthur a avaliou de longe, enquanto saboreava um uísque, reparando em como ela atraía a atenção, sem sequer forçar. Algumas conhecidas influentes já se aproximavam dele, buscando detalhes do grande mistério. Arthur, querido, sussurrou Renata Azevedo, uma presença habitual em seu círculo de luxo. Ninguém entendia que você estava envolvido e de repente se casa com uma mulher tão fora do seu estilo. A pausa calculada e o arqueamento de sobrancelha evidenciavam o julgamento de Renata a Arthur. Sentiu uma pontada estranha de defesa fora do meu padrão. Pode ser revigorante.
retrucou gélido, surpreendendo até a si mesmo. Se você diz, querido, replicou Renata com um sorriso que não alcançou o olhar. Quer dizer, ela não faz nada para se adequar à nossa realidade e está ali divagando sobre verbas sociais, logo nesta gala. Que sofisticação! Arthur acompanhou o olhar dela até Amanda, que falava animadamente com um pequeno grupo de investidores veteranos. Havia algo contagiante na firmeza dela. Esse pessoal normalmente era difícil de impressionar. Licença, Arthur disse, deixando Renata parada e indo até o outro lado do salão, aproximando-se de Amanda, que gesticulava calorosamente sobre estatísticas e planos à construção de escolas e bibliotecas. Não é só filantropia, dizia Amanda com paixão. É infraestrutura estratégica para assegurar um futuro melhor. Arthur se intrometeu delicado. É apaixonante mesmo. A persistência da minha esposa pela educação arriscou pousar uma das mãos nas costas de Amanda, um gesto possessivo habitual nessas festas, mas ela se moveu um pouco para o lado, evitando a postura íntima. Arthur tem estudado bastante a respeito da relevância do setor educacional. Não é amor. O tom dela era educado, mas com um desafio. Subentendido, as pessoas à volta esperavam ansiosas para ouvir Arthur falar algo coeso. Normalmente sua influência bastava para obter respeito, mas agora viu-se desafiado a participar de algo mais substancial. Ele pigarreou. Foi muito instrutivo ler seus relatórios, principalmente os estudos a longo prazo sobre intervenções na primeira infância e o quanto o retorno financeiro é maior quando investimos antes do que tentamos remediar. Depois, Amanda se surpreendeu por um instante e logo demonstrou aprovação. Arthur captou um calor inesperado ao perceber que a impressionara genuinamente. A conversa prosseguiu mais dinâmica, migrando da teoria à prática e pela primeira vez em eventos do tipo. Arthur se sentia engajado em algo. Além de especular sobre fusões e lucros mais tarde, quando tiravam fotos para divulgação, Amanda comentou baixinho. Então você realmente leu tudo. Fico feliz, Arthur, com um sorriso discreto. Mantenho-me atualizado e você se esforça para compreender, não apenas para ler ela. Devolveu com um brilho nos olhos. Você me assombra esta noite. Arthur, antes de responder, foram interrompidos por Gustavo Batista, que os espiava durante a noite inteira com uma expressão divertida. Ora o casal do ano todo. Pimpão vem me surpreendendo. Amanda está fazendo verdadeiras maravilhas. Arthur estava ali discutindo temas sérios e não devorando qualquer negócio à mesa ainda há tempo. Gustavo finalizou com ironia. Ele pode comprar alguma empresa antes da sobremesa. Todos riram, mas havia uma inquietação subjacente. Arthur percebeu o olhar que Amanda e Gustavo trocaram, sem conseguir decifrar o significado. Aquilo reforçou a sensação de que havia mais na equação do que o simples desafio de casar com uma mulher fora dos padrões conforme o evento chegava ao fim. Arthur não sentiu a habitual sensação de mera vitória social. Em vez disso, experimentou algo inédito, a impressão de ter participado de debates importantes. Reparou que havia ali um setor da alta sociedade interessado em algo além de pura ostentação, e Amanda puxava esse fio com determinação, sem qualquer tipo de linhagem abastada, apenas pela força de suas convicções na manhã seguinte. Porém, surgiram indícios de algo errado. Arthur estava reunido com seus diretores para conferir as previsões de trimestre, quando o CFO pigarreou. Temos uma anomalia na compra da Pascoal. Vários contratos chaves que contávamos sumiram. Arthur franziu o senho estudando os dados. Os números eram incoerentes. Clientes dados como certos recuavam de modo coordenado, alegando políticas de responsabilidade social não compatíveis. Era como se alguém articulasse uma retaliação. E mais, continuou o CFO. Nossa parte de investimentos no ramo educacional também está enfrentando baixa.
Parece que todo esse nicho de mercado resolveu nos boicotar. Arthur sentia a mente fervilhando. O ramo de educação não era prioridade, mas agora estava ganhando relevância, curiosamente, ao mesmo tempo em que ele se casava com Amanda Campos e ela militava na educação intensamente. A reunião terminou sem conclusões claras. Em vez de ir a seu escritório, ele foi direto ao centro coordenado por Amanda, um prédio amplo em uma região surpreendentemente ativa. Esperava algo menor, mas o lugar era sofisticado e cheio de recursos através dos vidros. Viu Amanda numa sala de reuniões cercada de gráficos e estatísticas. Ela vestia um jeans com blusa simples, mas projetava tanta autoridade quanto qualquer CEO. Isso o abalou. Ela percebeu a presença dele no corredor e saiu pedindo licença ao grupo para atendê-lo. Isto é inesperado. Delgado, houve algum encontro que esqueci. Não exatamente, eu estava por perto e quis verificar o trabalho que você realiza aqui. Estrutura interessante. Obrigada, mas imagino que não tenha atravessado a cidade por mera curiosidade. Arthur inspirou fundo. Você não saberia nada sobre a repentina perda de contratos em minha empresa. Não é Amanda. Manteve a expressão neutra, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Mercados podem ser voláteis, às vezes um sopro no lugar. Certo. E as pessoas reavaliam suas alianças. Isso não é brincadeira, Amanda. Há empregos reais em risco. Ela cruzou os braços. Exatamente, empregos reais, pessoas reais, comunidades reais, as mesmas que você influenciou por anos. E não se importou muito agora. Compreende o que é ficar do outro lado da manipulação. Arthur sentiu-se tomado por um misto de raiva e admiração. Então você vem desestabilizando minhas fontes de negócios. Sim, mas não apenas destruindo como você fez antes. Expliquei a seus parceiros o verdadeiro impacto que causam. Eles estão optando por mudanças ou fugindo de você. Você e Gustavo tramaram isso juntos. Não é qual o interesse dele? Amanda sorriu misteriosa. Gustavo tem seus próprios motivos para desejar que você desperte. Sugiro que pergunte a ele pessoalmente. Um grupo de adolescentes saiu de uma sala lotando o corredor e, reconhecendo Amanda, correram até ela. Dona Campos, recebemos a resposta do torneio de robótica. Estamos na final. A reação de Amanda foi autêntica. Um sorriso pleno, abraçando o jovem. Arthur ficou observando enquanto ela se envolvia com os estudantes, questionando detalhes técnicos e torcendo genuinamente por eles. Estes não eram apenas dados estatísticos, eram rostos que irradiavam alegria real. De volta ao carro, Arthur dispensou o motorista para ficar a sós com seus pensamentos. A poltrona de couro de seu automóvel de luxo agora o incomodava por parecer excessiva. Lembrava-se de cada rosto entusiasmado do centro de Amanda. Quando estacionou, encontrou Gustavo em seu escritório com ar sério. Soube da reviravolta nos contratos da Pascoal. Presumo que você percebeu parte do que ocorre. Você e Amanda planejaram esse desmoronamento? E por quê? Gustavo suspirou. Você lembra de Edson Barros, aquele consultor que te ajudou no começo quando você fundou sua primeira empresa? Sim, ele também era o pai de Amanda. Arthur sentiu o impacto como um soco. Aquele homem que sempre orientara Gustavo havia morrido após perder tudo numa fusão hostil realizada pela empresa de Arthur. Edson lhe mostrou que sucesso podia conviver com humanidade, prosseguiu Gustavo. Mas quando você esmagou a empresa dele para revender e lucrar, foi demais para o coração dele. Arthur quase perdeu a voz. Você quer dizer que Amanda é filha do Edson e que ela já sabia do meu envolvimento? Não, ela ainda não sabe isso. Cabe a você decidir. Mas é por isso que fiz esse plano do casamento. Você precisava perceber o preço verdadeiro de suas práticas. E Amanda tinha o direito de expor o que seu pai idealizava. Gustavo tirou um envelope. Edson me deixou esta carta para você. Escreveu pouco antes de falecer. Eu achei que chegaria a hora certa para te entregar.
Arthur encarou o envelope como se queimasse. Por que me escondeu isso? O velho Arthur não ouviria, chamaria de chantagem emocional. Mas agora Gustavo colocou a carta sobre a mesa. Acho que você está pronto para ler sozinho após a saída de Gustavo. Arthur ficou diante daquele envelope sobre a mesa como uma granada prestes a explodir. Ele via o skyline do Rio. Pela janela, seus edifícios pontilhados de seu próprio sobrenome, outrora um monumento ao sucesso, agora pareciam erguidos às custas de vidas e sonhos. Pegou o celular e viu a mensagem de Amanda. Obrigada pela visita hoje, talvez haja esperança para você. Simples, mas pesada como chumbo. Arthur pegou a carta, sentindo tremores na ponta dos dedos. Fosse o que fosse que Edson Barros dissera. Ali poderia mudar tudo seu relacionamento com Amanda, sua visão de si mesmo e o rumo de sua corporação respirando fundo. Ele abriu a carta. O papel parecia pesado demais enquanto Arthur lia as palavras trêmulas mas firmes de Edson. Escreveu: Delgado, quando estas linhas chegarem até você, eu terei partido não apenas por suas ações, mas sim porque minha saúde já era frágil. Porém, confesso que seus métodos precipitaram o fim. Não escrevo por ódio, mas por reconhecer em você características que um dia tive construir minha empresa, acreditando que poderia levar educação a todos. Você só viu números ativos a serem monetizados e esqueceu das pessoas. Espero que mude. E minha filha Amanda, com seu idealismo, é a prova viva de que se pode prosperar sem devorar os mais fracos. Veja o mundo pelos olhos dela e use seu talento para construir em vez de destruir. Confio essa carta a Gustavo, pois ele também percebe seu potencial, esperando que ele te ajude a reencontrar um caminho. Escolha o certo. Edson Barros. Arthur releu aquelas páginas várias vezes com cada releitura, compreendendo mais as entrelinhas. Cada frase era um espinho a cutucar sua consciência dormida e ao mesmo tempo um convite à mudança. O telefone vibrava com urgências da diretoria, acionistas querendo explicações, repórteres famintos. Era como se o universo dele ruísse. Mas dessa vez, Arthur desligou o aparelho. Abriu os arquivos completos da velha empresa de Edson, revendo números e passos que tomara anos atrás. Tudo o que antes via como lucros, agora reluzia em vermelho custo humano. O quão insensível ele fora. A noite envolvia a cidade, quando Arthur finalmente se levantou. Pegou o celular para ver outra mensagem de Amanda. Amanhã tenho uma feira de ciências com os alunos. Se quiser assistir algo que realmente importa, apareça, estarei lá às 9. Arthur sentia-se parte de uma tormenta, mas a carta de Edson não o soltava, e a lembrança dos olhares das crianças no centro ecoava em seu peito. Resolveu responder, confirmando presença, e o dia seguinte o levaria ao momento mais tenso de sua vida pessoal, porque Amanda descobriria ali que ele fora o responsável pelo desmoronamento dos sonhos de seu pai. A feira de ciências ocorria num imenso galpão comunitário, com corredores cheios de cartazes e protótipos criativos. Arthur chegou mais cedo do que o costume, vestido com roupas discretas. Sem seus ternos soberbos para não destoar demais, Amanda estava auxiliando os jovens, orientando stands, interagindo com monitores e investidores improvisados. Quando o avistou, notou algo diferente nele, quase uma modéstia verdadeira. Você está adiantado, ela comentou, guardando uma prancheta. Achei melhor me adequar. Ele respondeu, olhando ao redor e já adicionando alguma tensão na voz. Amanda, você já desconfiava da ligação do meu império com a empresa do seu pai. Amanda ficou rígida. O que quer dizer com isso? Arthur inspirou fundo e puxou seu tablet. Reabriu os registros daquela incorporação que culminou no fechamento da companhia de Edson Barros. Fui eu sim que destruiu tudo o que ele construiu. Ele relatou numa frase hesitante. Amanda piscou várias vezes, a emoção lhe travava o
Semblante, então, era sua companhia que aniquilou anos de trabalho do meu pai. Seu tom era um sussurro pleno de dor e raiva. Arthur assentiu tenso. Mas antes de você me condenar, peço que avalie o que andei planejando. Aqui abriu no tablet documentos de um projeto de ressuscitar a antiga estrutura do software educacional do seu pai. Com a tecnologia atual, queremos oferecer acessibilidade com foco em jovens de baixa renda, e você seria a cabeça de tudo. Amanda olhava os dados sem se mover no rosto dela, via raiva, decepção e um lampejo de esperança. Por que eu confiaria em você depois do que fez? Porque estou disposto a ceder totalmente, entregar recursos para seu comando, enquanto leio a carta que seu pai me deixou. Percebo que eu estava errado e quero reparar e também criar algo maior. O olhar dela se abrandou, não totalmente, mas um pouco. Naquele exato instante, um aluno aproximou-se, radiante. Dona Campos, finalizei aqueles ajustes e gostaria que desse uma olhada. Amanda se voltou à tarefa, e Arthur acompanhou tudo com olhos abertos pela primeira vez, enxergando o alcance e a paixão genuína dela. Quando as apresentações foram interrompidas para um intervalo, Amanda retornou seu foco. Arthur, eu ainda estou furiosa, mas se esse seu projeto for legítimo, podemos discutir. Era um começo mesmo sem ser um perdão. E eles voltaram a assistir às apresentações repletas de protótipos e muita imaginação. Arthur via ali a real transformação que a educação pode fazer e se lembrou das exortações de Edison assim. Ele se comprometeu naquele instante a batalhar para consertar o estrago feito, à medida que acompanhavam um estudante lançando uma engenhoca sustentável. Amanda virou-se para Arthur e percebeu sinceridade nos olhos dele. Ela ainda não sabia até onde podia acreditar, mas sentia que algo autêntico estava nascendo nele. A tranquilidade durou pouco, pois na manhã seguinte as manchetes eram duras. Império Delgado em crise, as ações estavam em queda livre, refletindo a reviravolta que Arthur promoveu na política de sua corporação e as decisões atípicas de buscar impacto social em vez de lucro fácil. Arthur passou o dia sendo bombardeado por ligações e recados exigindo explicações. Acionistas e diretores o acusavam de enlouquecer. Delegado, alguém do conselho, vai pedir sua destituição se não recuar nessa loucura, avisou a assessoria jurídica. Arthur apenas fitou a paisagem do alto de seu arranha-céu. Todo esse império havia sido erguido com agressividade e rapidez. Não era surpresa que a guinada gerasse pânico. O que jamais imaginou foi a proporção da fúria, mas agora não voltaria atrás. Reuniu o conselho às pressas e chamou Amanda para que presenciasse e complementasse a apresentação. 1 hora depois, ela desembarcava em seu escritório, pressionando-o com o olhar. Você pode perder tudo, não? Ele confirmou. Mas não é uma perda real se eu lutar por algo que vale a pena. Amanda notou o tom resoluto de Arthur. Pegou uma pasta contendo novos dados. Ele pediu que ela apresentasse sua visão sobre como a empresa poderia unir estratégias lucrativas e práticas socialmente responsáveis. Ela o fitou surpresa, mas topou. Afinal, essa poderia ser a chance de expandir a visão do pai. Os conselheiros chegaram tensos. Eram pessoas acostumadas a só ver os gráficos de lucros. Arthur e Amanda iniciaram uma exposição, abrindo planilhas e projeções. Amanda provava que o mercado mudava e demandava responsabilidade. A nova geração de investidores e consumidores castigaria empresas que apenas buscassem ganhar e não devolver. Gustavo, ali presente, observava sem interromper, só falando. No final, podemos segurar a tradição e ignorar as tendências, ou liderar algo grandioso. As expressões ao redor se transformavam de pura desconfiança para cautelosa curiosidade. Por fim, o conselho votou, e para surpresa de uns, a ideia passou por margem apertada à corporação.
Delgado se realinharia com Arthur e Amanda à frente como colíderes ao término. Muitos ex-colegas o criticaram, mas alguns se mostravam entusiasmados. Amanda ergueu a cabeça, encarando Arthur. Você arriscou tudo e venceu o antigo Arthur. Via isso como mera batalha comercial. O novo Arthur enxergava muito mais do que isso, pronto? Ela questionou, fazendo menção à próxima fase completamente. Pronto, ele respondeu, e estavam finalmente unidos num mesmo projeto. O grandioso encontro anual de inovações no mundo corporativo ocorria no Museu Central do Rio, sob a cúpula iluminada daquela construção, ícone do Brasil. A elite empresarial se amontoava para exibir suas novidades e premiar. Mentes de destaque este ano, havia um clima diferente e tudo girava em torno de Arthur e Amanda Delgado. A conversão deles em empreendedores sociais era o debate quente e todos aguardavam a aparição do casal. Seria a primeira grande apresentação conjunta. Desde a reestruturação, Arthur e Amanda chegaram juntos. A chuva de flashes e perguntas foi impiedosa, mas eles mantiveram a serenidade à medida que ingressavam no salão repleto de personalidades, incluindo muitos que faziam parte do círculo antigo de Arthur. Era evidente a curiosidade e até receio de uns. O grande Arthur Delgado e sua esposa são agora os rostos da responsabilidade corporativa. Sussurrava-se a cada canto, ao contrário do passado. Arthur agora era alvo de especulação sobre sua estabilidade, mas estava firme e tranquilo. O orador principal foi Gustavo Batista, falando sobre ética e renovação nas corporações, com grandes telas exibindo iniciativas que Arthur e Amanda haviam implantado nos últimos meses. A transformação do velho modelo Delgado, que outrora era sinônimo de fusões predatórias, num exemplo de como uma empresa poderia prosperar sem sacrificar tanto o lado humano. No jantar, depois dos discursos, Amanda ficou ao lado de Carla Nunes, ex-membro do conselho, que confessou estava enganada sobre a nova estratégia. Não imaginava que teria resultados tão palpáveis. Não são apenas números, retrucou Amanda, de olho em Arthur, do outro lado da mesa, conversando sobre projetos ambientais. Veja só as conversas, isso antes era só sobre lucro rápido e influência. Agora falam em soluções comunitárias e rentabilidade sustentável do outro lado. Arthur debatia com investidores a pertinência de mesclar educação e tecnologia para potencializar retornos a médio e longo prazo, e encarava tudo com entusiasmo genuíno, nada lembrando o velho homem que outrora só desejava esmagar oponentes mais tarde enquanto dançavam devagar. Arthur se aproximou do ouvido de Amanda. Sabe o que percebi hoje? O Arthur do passado veria estes colegas como rivais ou peças a manipular, mas o homem que estou me tornando enxerga parcerias para criar um futuro verdadeiro. Amanda sustentou o olhar dele. Seu pai aprovaria a mudança, disse em voz baixa. Não só no negócio, mas em você. Ele devolveu com franqueza. Queria tê-lo conhecido e agradecido por ter criado alguém como você. Ou talvez eu devesse só dizer obrigado a você e a Gustavo. A noite prosseguiu com aquele clima de misto de celebração e surpresa. O modelo Delgado, como já chamavam, estava gerando um impacto colossal no país, mostrando que foco social e lucro poderiam coexistir, e mais do que isso, provando que pessoas poderiam se renovar verdadeiramente no dia seguinte. Amanda revisava relatórios em seu escritório do centro, quando Jonas, um dos garotos da feira, entrou esbaforido. Dona Campos quer ver o simulador atualizado que construí com o software novo. Amanda sorriu luminosa. Pode mostrar, sim. Jonas, estou curiosa. O menino estendeu o tablet orgulhoso. Aproveitei todos os recursos de programação e funcionou muito. Melhor do que na primeira versão. Amanda se encheu de satisfação, sentindo o legado de seu pai renascer naquele software repaginado. Ela elogiava o empenho de Jonas. Quando notou Arthur parado na porta, silencioso, quis te ver.
comentou após o garoto sair. Achei que estaria ocupada, mas eu queria conversar com você. Amanda percebeu o semblante reflexivo dele. O que houve? Arthur respirou fundo. Amanhã completamos 6 meses daquele nosso pacto. Amanda assentiu. Quase tinha se esquecido do prazo original, sim. Tem pensado nisso? Muito, ele respondeu. Me recordo de quando Gustavo propôs aquele desafio insano e eu aceitei por pura vaidade, achando que controlaria tudo. Em vez disso, mergulhei num furacão e saí irreconhecível. Amanda o contemplou com expressão franca. Eu também nem passava que esse casamento cenográfico me levaria a tanta coisa. Inclusive amar o que estamos construindo, mas Arthur, coloquei em jogo minha vida profissional para mudar a sua e você. Ele pegou a mão dela. Amanda, esses 6 meses terminam, mas para mim isso virou real. Eu a amo. Quero prosseguir e tornar tudo, não apenas um arranjo, mas algo de verdade. Tirou uma pequena caixinha do bolso dentro. Um anel simples, feito de ouro, trabalhado por artesãos da ONG. Eu poderia trazer diamantes, mas aprendi que valor real está no significado. Isso aqui reflete nosso caminho juntos. Amanda sentiu o peito se apertar. Era um pedido que jamais imaginaria ouvir do homem que conhecera há 6 meses. Você realmente se transformou, Arthur. Mas até que ponto? Ele sorriu. Esse homem aqui é resultado do que aprendeu com você e com a carta de Edson. E sim, com a intromissão de Gustavo. Embora eu ainda queira dar uns safanões nele, estou apostando tudo outra vez. Amanda olhou o anel e tocou emocionada, sem querer chorar, mas não conseguindo segurar. Sim, aceito, mas com a condição de seguirmos assim cada dia mais, empenhados em consertar o mundo. Ele deslizou o anel no dedo dela, e o sorriso de Amanda era de um alívio e um recomeço. 1 ano depois, o terraço do prédio sede do Grupo Delgado virara um jardim urbano repleto de painéis solares e uma estufa experimental, onde alunos combinavam ciência e ecologia. Foi nesse espaço que Arthur e Amanda celebraram tanto o marco de seu casamento genuíno, quanto o acréscimo de resultados impressionantes da empresa reformulada. Executivos e líderes comunitários se espalhavam por ali trocando ideias. Estudantes apresentavam projetos a investidores, num clima jamais visto nas antigas festas da corporação. No centro desse quadro, Arthur e Amanda recebiam elogios e conversavam com todos de forma acessível. Gustavo Batista apareceu ao lado deles. Seu balanço do trimestre impressionou muita gente. Quem diria que ética daria tanto dinheiro? Arthur deu uma risadinha. Não que o foco seja só esse, mas as reviravoltas têm um gosto especial. Amanda segurou a mão dele e virou-se para Gustavo, falando em gosto especial. Temos algo a anunciar. Gustavo ergueu a sobrancelha curioso. Vocês sempre criando novidades. Algo íntimo, comentou. Amanda, colocando a mão no próprio abdômen, suave e discreta. Estamos aguardando um bebê. Gustavo iluminou o rosto com alegria verdadeira. Edson ficaria em festa do que vocês estão construindo. Arthur pigarreou. Vamos seguir ampliando tudo. Iremos lançar a Fundação Edson Barros para a Evolução Educacional. Nela, manteremos o legado dele e vamos expandir ainda mais as ideias que tanto sonhou. Gustavo sorriu. Aquilo definitivamente selava a redenção de todos. E enquanto a noite avançava, o terraço celebrava as últimas conquistas com otimismo. Arthur e Amanda espreitaram juntos a paisagem do rio iluminado sob as estrelas, lembrando de tudo o que se passara naquele ano conturbado. Quem imaginaria que uma aposta megalomaníaca ia levar a tudo isso? Arthur murmurou. Eu teria achado loucura se me contassem. Amanda riu baixo. E eu jamais acharia que acabaria casada e feliz com você. Não era desenho do destino, mas atravessamos esse caminho. Um passinho de cada vez no horizonte da cidade. As luzes noturnas respingavam.
nos jardins do terraço anunciando progresso e novos capítulos. Arthur e Amanda estavam cientes dos desafios que viriam do tamanho do mundo deles, mas confiantes de que juntos poderiam vencer, não apenas no faturamento, mas no sentido real de vencer. Transformando vidas e sistemas inteiros, um vento suave soprou, balançando as folhas e flores do terraço, algo simbolizando um recomeço impossível de abalar. Eles sabiam que a rotina corporativa viria exigindo justificativas e resultados. Mas agora cada contrato, cada projeto viria também com sentido humano e comunitário. O casamento que brotara de uma jogada arriscada florescia num amor capaz de tocar não só corações, mas também a estrutura do mercado de negócios. Era o legado que deixariam, e em algum lugar sentiam que Edson Barros sorria.